Fala turma, tudo bem? E aí, vou gravar esse videozinho para vocês, estava devendo esse vídeo, né? Um pouco mais aí de 12 meses investindo, né? Lembrando que eu faço os investimentos aí há bem mais tempo do que isso, mas agora nos últimos 12 meses eu voltei realmente a focar aí nesses investimentos, tá? Mas primeiro preciso me apresentar para vocês, né? Para quem é novo aqui no canal. Meu nome é Leonardo, esse aqui é o Finanças Real, é um canal voltado para falar sobre finanças e tudo aquilo que pode de alguma forma agregar na tua vida. Tá? Eu iniciei esse projeto há mais ou menos um ano, tá? Há mais ou menos um ano eu venho fazendo alguns investimentos e o objetivo principal era a gente chegar a 100 mil reais. Tá? A gente já passou basicamente por 12 meses, né? Então vou fazer aqui recapitular um pouquinho como é que foi os últimos meses e a gente vai falar, tá bom? Então, se vocês olharem na tela aí, como é que está o nosso portfólio. A gente realmente não conseguiu chegar nos 100 mil reais, chegamos em 52 mil reais. Então nesse vídeo também, além de te mostrar como é que está esse portfólio, eu quero também te trazer aí uma série de dicas que foram aprendizados que eu tive no decorrer desse último ano, que de alguma forma me ajudaram ou fizeram com que eu não conseguisse chegar nos 100 mil reais, tá? Mas o que eu posso te adiantar? Algumas coisas aconteceram no meio do caminho, né? Eu tive que fazer investimentos em outros negócios que eu tenho, né? O investimento hoje em ações, e é uma coisa que você pode pensar de repente para a tua carteira pessoal e para a tua vida, é que o investimento em ações ele não deve ser um único tipo de investimento que você tenha, tá? Eu te aconselho a você ter aí diversas formas de investimento. Você pode ter casas alugadas, pode ter um negócio próprio, pode principalmente investir em você e investir na bolsa de valores, né? Que é investir em outras empresas. Então a ideia é que você diversifique ao máximo aí para que você consiga diluir o risco. Porque quando você investe somente em uma coisa, você tende a ter um risco muito maior. Então se a gente olhar aí, eu cheguei a 52 mil reais, tá? Provavelmente aí esse mês eu devo estar fazendo um aporte de mais ou menos 10 mil reais, né? Então se vocês quiserem acompanhar, aproveite e se inscrevam no canal para que vocês sejam avisados quando fizer esses novos aportes. E eu espero que isso tudo te ajude e te inspire você a começar a investir, tá? Investir em si próprio, investir em ativos ou em negócios, né, que possam de alguma forma te agregar para você, tá bom? Então a gente chegou a 52 mil reais e se a gente olhar aí como é que está a composição do portfólio, eu tenho quase 28% em ações, né, que são ações de empresas. Tenho aí na segunda maior posição 26% na parte de ETFs americanos, né, que são investimentos que a gente faz em empresas fora do país, tá? Praticamente aí 25% em fundos imobiliários, né, que são fundos de shopping, fundos de papel, então galpões logísticos, então praticamente aí 27% está investido aí em fundos imobiliários. E em renda fixa eu tenho quase 20% aí que está alocado em renda fixa e um percentualzinho pequeno aí em ações americanas que daqui a pouco eu devo até me desfazer. Foi investimentos que eu fiz diretamente em ações americanas e a princípio não fez tanto sentido porque eu vou para investimentos fora do país, é preferível que eu invista em um pacote de empresas, né? Em uma cesta de empresas, que são esses ETFs, porque eles são um pacote de empresa e o risco vai estar bem mais diluído, né? E uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é como é que se comportou esses últimos anos de investimento, né? Então aqui a gente já vai tirar alguns insights de como a gente consegue ter aí, como vocês vão conseguir montar a sua própria carteira de investimento e de repente chegar a valores muito mais altos do que esse que eu cheguei. Se vocês olharem aqui comigo, ó, eu começo lá aproximadamente em junho de 2019, né? Já tinha passado um bom tempo estudando sobre ações. E aí a gente começa a ver os investimentos, né? Então comecei lá, né, com um valorzinho baixo, né, de R$ 1.000, aí fui aplicando, né, apliquei mais R$ 4.000. E aí vocês observam que esses valores eles tendem a aumentar, né? Eles vão aumentando, né? Então o patrimônio ele foi subindo, eu fui fazendo algumas vendas, né, porque eu precisava na época fazer investimento em um negócio, né, em uma loja que a gente abriu. Foi mesmo na época da pandemia, né? Então na época da pandemia eu lembro que na pior queda da bolsa, na época da pandemia, eu fiz investimento, eu acho que de mais de R$ 10.000, né? Então, esse investimento, ele surtiu bastante efeito, né? Tive um bom lucro quando a bolsa voltou a subir novamente, mas aí foi um dos investimentos que a gente fez. E logo depois disso, eu vendi praticamente 100% das ações que eu tinha, né? Para poder fazer um grande investimento que a gente precisava fazer numa loja. Essa loja que a gente fez investimento, ela hoje dá um retorno bacana para a gente, né? Depois eu posso falar um pouquinho para vocês como é que faz a gestão de uma loja, né? Como é que você pode abrir o próprio negócio, como é que você pode gerenciar e como é que esse gerenciamento ele pode te trazer bons lucros com o tempo. E aí agora, mais recente, né? Passei alguns anos sem conseguir investir na bolsa, sem conseguir acompanhar.
E aí agora, mais ou menos um ano, eu decidi realmente voltar a investir e me diversificar parte do meu patrimônio novamente na Bolsa de Valores. Então a gente começou com um investimento aqui de R$ 5.800 e com o passar dos meses a gente foi aumentando, né? Aqui interessante que teve uma queda aqui em julho de 2023, mas aqui é um erro do próprio sistema, tá? Ele acha que eu vendi as ações e eu não vendi, tá? Na verdade eu fui comprar, né? Então a gente saiu aqui, ó, se a gente olhar do mês de junho de 2023 de 33 mil para o agosto, né, para 39 mil reais, quase 40 mil reais. Então fui fazendo alguns aportes, né? Agora a gente vai tentar, estamos hoje em dezembro, né? E eu estou com aproximadamente, fiz um investimento de 50 mil reais, tá? Com a valorização, né? A valorização aí, lembrando que a valorização é somente se eu vendesse as minhas ações, né? Então se eu vendesse as minhas ações, aí estariam valendo 52 mil reais, certo? A ideia é que esse mês eu ainda faça mais um aporte de mais ou menos 10 mil reais, provavelmente. E aí nos próximos meses, provavelmente a gente já vai estar chegando aí a 100 mil reais, certo? Provavelmente aí, como eu levei metade desse tempo para poder fazer, um ano, né, para poder juntar esses 50 mil reais, no caso eu investir, eu devo chegar mais ou menos aos 100 mil reais lá por meados de abril, tá? Porque os investimentos que eu tive que fazer no meio do caminho, provavelmente eles vão me dar trazendo esse retorno aí nos próximos meses. E eu devo voltar a investir. E a ideia é que eu consiga chegar nesses 100 mil reais e uma coisa importante, né? Eu vou chegar nos 100 mil reais em mais ou menos um ano e meio. E isso, espero que isso possa te animar a você a conquistar os seus primeiros 100 mil reais, de repente até chegar a valores mais altos ainda. Mas é interessante que você precise entender que o fato de eu chegar em um ano e meio não quer dizer que isso vá te desanimar, tá? A minha realidade é totalmente diferente da sua. E é importante que os pontos que eu vou falar aqui, que eles possam te ajudar e você possa trazer e adaptá-los para a tua realidade. Então eu quero trazer 10 pontos aqui, que foram os 10 pontos que eu aprendi durante essa jornada de mais ou menos 12 meses, desses investimentos que eu fiz, tá certo? E espero que esses pontos possam te ajudar. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é a importância da meta, tá? Eu estabeleci que eu iria juntar 100 mil reais, no caso investir 100 mil reais, no prazo de 12 meses. Apesar de eu ter feito essa conta e sabendo que iria ter no meio do caminho imprevisto, ia ter que fazer investimento em outras coisas, mas eu sabia que era uma meta desafiadora. Mas essa meta ela foi importante para que eu conseguisse manter o foco e, por si só, por ela já ser desafiadora, para que eu conseguisse implementar outras coisas no meio do caminho, para que eu conseguisse chegar nessa meta de 100 mil reais. Então a importância é você ter uma meta e todos os meses você fazer um acompanhamento de como é que está o objetivo, como é que está o atingimento dessa meta e você explicar para os teus familiares a importância de vocês atingirem essa meta juntos, né? E deles entenderem por que você está, de alguma forma, juntando dinheiro ou deixando de comprar alguma coisa para poder atingir aquela meta, tá? Mas é importante demais. E entender que se alguma coisa acontecer, você realmente tentou o máximo possível, né? Então eu sei disso, que a minha meta era realmente 100 mil reais. Lá para meados de setembro eu entendi que talvez eu não ia conseguir chegar nos 100 mil reais, mas eu entendi perfeitamente por quê. Eu realmente passei os 12 meses me esforçando o máximo possível para poder atingir, mas no meio do caminho foi aparecendo algumas coisas que eu tive que realmente optar em investir em outra linha de negócio, porque isso vai me dar um bom lucro aí a mais na frente. O segundo ponto é imprevistos, né? Na vida de qualquer uma pessoa, de vocês também não vai ser diferente, vai ter os seus imprevistos. Antes de eu começar a fazer os investimentos, eu juntei um dinheirinho lá, uns 5 mil reais, deixei guardado em uma conta, né? Uma conta poupança, né? E deixei lá disponível porque eu sabia que quando aparecessem esses imprevistos eu iria precisar e isso não iria atrapalhar o meu objetivo. Então realmente apareceram algumas coisas, eu tive que pegar parte desse dinheiro e para poder aplicar e poder resolver esses imprevistos, mas era alguma coisa que já estava prevista. Então é importante quando você for fazer qualquer tipo de investimento, você saiba que esses investimentos muitas vezes você não vai conseguir resgatá-los de forma tão rápida e os imprevistos eles vão acontecer e é importante que você esteja preparado para isso. Terceiro ponto, investimentos paralelos, tá? É importante, como eu falei para vocês agora no início do vídeo, que vocês tenham outras linhas de investimento. Por que isso é importante? A bolsa ela passa por altos e baixos, então é importante que você tenha outros tipos de investimento porque eles vão te manter, te dar uma segurança e uma tranquilidade em momentos de baixa da bolsa. Então, por exemplo, nesse meio tempo eu tive que pagar um curso de 5 mil reais e para vocês terem ideia, esse curso que eu tive que fazer, ele foram aproximadamente 15 aulas. Então foram 15 aulas e custou 15 mil reais.
Só que esse investimento ele fez com que eu pudesse trocar de carreira. Então eu já vinha trilhando a carreira de mais de 18 anos na área de operações, operações logísticas, e fiz um curso, que esse curso, junto com a bagagem que eu já tinha das operações logísticas e outros projetos que eu participei, eu consegui ingressar na área da TI. Então hoje eu trabalho com o sistema SAP, né? Sou um consultor SAP, mas eu tive que fazer um investimento altíssimo na academia SAP, que é um curso preparatório, né? Então esse investimento que eu fiz de R$5.000, ele me trouxe um retorno muito bacana. Então a ideia é que eu fiz esse investimento na minha carreira, investimento em estudo, para que eu consiga no futuro ter um retorno muito maior. E isso é interessante, né? Então no meio do caminho você vai ser tentado a fazer investimentos e esses investimentos você precisa pesar se eles fazem realmente sentido. Por quê? Se esse investimento ele não der certo, você vai estar tirando o foco daquilo que você se comprometeu, que era o seu objetivo principal. Então a ideia é que você realmente pese se faz sentido para você ou não esse investimento, tá certo? Quarto ponto, trabalho. O trabalho ele é muito importante, tá? Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso aqui na internet, né? As pessoas geralmente são atraídas pela frase, né? Dinheiro fácil, dinheiro sem fazer nada. E isso, infelizmente, não é uma realidade, tá? Ninguém consegue dinheiro de forma fácil. Todo mundo precisa trabalhar, então pelo menos a grande maioria das pessoas precisa trabalhar, a não ser quem é herdeiro, né? Mas as pessoas normais, como eu, como vocês, precisam trabalhar. E isso é importante que vocês tenham em mente, que o trabalho ele é importante, né? Então, apesar de ser ter um estigma, né, negativo, né? Tenho que trabalhar tal, o trabalho ele é importante até como uma atividade psicologicamente essencial para você. Se vocês podem ver que uma pessoa que não trabalha, ela passa o dia todo e ela tem aquela sensação que ela não produziu, que ela não agregou nada, né? E o trabalho, ele pode ser tido como uma fonte de aprendizado, como uma fonte de conhecimento, né? Quando você usa o trabalho de forma positiva, você se sente que você contribuiu, que você agregou na vida das pessoas. E o trabalho, para mim, nada mais é do que uma coisa essencial, tá? E aí, quando a gente está falando de investimento, a gente, nos primeiros meses, tende a ter aí uma desimpaciência, porque os investimentos eles têm um retorno muito baixo no curto prazo, mas você tem que focar no trabalho, em formas de você agregar mais na vida das pessoas, formas de você trazer mais valor para a vida das pessoas e, com certeza, os valores que você recebe vão aumentar. Você vai ser mais essencial no seu trabalho e você tende a ser promovido, tende a aparecer mais oportunidades e isso é inevitável. Então, quando você foca no trabalho, provavelmente você vai ser promovido, vai receber um pouco mais de dinheiro e você vai conseguir aportar muito mais, você vai conseguir investir muito mais. E isso é importante, tá? Foco no aporte. É interessante que quando você começa a investir, todos os dias você para olhar quanto a bolsa variou, quanto o teu patrimônio aumentou ou não. Então, se você investe lá R$5.000, você parar para investir, já tem R$5.002, R$5.005. Então, essas variações de curto prazo, elas tendem para as pessoas que estão iniciando a animar ou desanimar, tá? Então, quando você vê que o seu patrimônio mudou muito pouco no período de um mês, você tende a achar que aquilo ali não faz sentido. Mas, a princípio, você precisa focar em fazer os seus aportes. Pare de todos os dias entrar lá na corretora para olhar quanto variou o teu patrimônio, tá? É importante que você faça um acompanhamento periódico, sim, mas você fazer isso todo dia, toda hora, isso vai te deixar maluco. Então, é importante que você entenda que o teu patrimônio ele vai ter variações durante os dias, né? E essas variações de curto prazo, elas não importam tanto. Você tem que focar no longo prazo. E para você chegar no longo prazo, você precisa fazer os seus aportes aí mensais, né? Pelo menos de forma mensal, direcionar parte do seu dinheiro para os seus investimentos, seja investimento na bolsa de valores ou seja investimento em si próprio. Assim como os aportes, o reinvestimento é importantíssimo, tá? Então, todos os meses, provavelmente você vai receber alguma coisa de fundo imobiliário ou de ações. Então, essa parte desses dividendos, ela precisa ser reinvestida, né? A princípio ele vai ser valores bem pequenos, mas com o tempo esses valores vão aumentando conforme você vai fazendo o reinvestimento, tá? E é importante mais esse reinvestimento para que você, com o passar do tempo, esses valores comecem a aumentar. E um outro ponto importante é que no meio do caminho você pode reinvestir e procurar novas fontes de renda, né? Então é importante nesse meio do caminho, além do seu trabalho, além de investir na bolsa, você tente achar uma forma de fazer mais dinheiro, seja ministrando um curso sobre alguma coisa que você conhece bem, seja abrindo um negócio para um parente seu, para você mesmo tocar, seja vendendo alguma coisa, mas é importante que você exercite esse papel de gerar outras fontes de renda. Outro ponto interessante é a ganância, né? É comum muitas pessoas quando começam a investir a procurar em tipos de investimento que podem trazer um grande valor
de retorno. Só que elas esquecem que quanto maior o retorno, maior o risco. E elas tendem a fechar os olhos para o risco e a só ver o valor de retorno e acabam perdendo todo o seu dinheiro. Então é interessante que você entenda que sempre que existir um grande retorno, existe um grande risco. Sempre quando existe um grande prêmio, existe um grande risco de você perder tudo. Então, encontrar uma forma de você equilibrar esse risco e esse retorno é a melhor coisa que você pode fazer. E o que é mais importante quando você está iniciando? É você iniciar e criar o hábito de investir e procurar investir em conhecimento, investir em você próprio, porque isso vai te trazer o maior retorno. E quando eu falo em investimento, não é você comprar um curso sobre investimento, mas é você dedicar a parte do teu tempo para procurar material gratuito para você poder aprender e se desenvolver. Tem muito material disponível na internet, muita coisa gratuita que você pode aprender. O nono ponto é paciência. É importante que você entenda que não é com menos de um ano ou com um ano que você vai mudar de vida, vai ficar rico e vai conquistar tudo aquilo que você quer. Infelizmente não funciona assim. As pessoas passam metade da sua vida atrás de conquistar alguma coisa. Muitas delas terminam a sua vida e não conseguem conquistar valores tão relevantes assim. Então não vai ser em um ano que você vai conseguir dobrar de valor, mudar de vida. Não funciona assim, infelizmente. É importante que você entenda que investir é um processo. Investir em conhecimento também é um processo. Ou seja, acabei de falar para vocês que eu trabalhei mais de 18 anos na área de operações logísticas. E hoje eu tenho um salário bacana, um salário interessante, mas eu passei 18 anos da minha vida trabalhando para conquistar isso. E isso não veio da noite para o dia. Para muitas pessoas que podem ver o que eu tenho hoje, né, que não é grande coisa, mas é alguma coisa, as pessoas podem achar que foi da noite para o dia, mas não foi. Foi muito trabalho, noites e noites trabalhando, me esforçando, correndo atrás, me estudando, né? Então, foi muita coisa que foi feita. E isso não foi da noite para o dia. E eu já tenho a consciência que para eu conquistar e para eu chegar onde eu quero chegar, para alcançar os meus objetivos, vão ser mais alguns anos de trabalho. Trabalho duro. Então, você precisa entender que as coisas não são tão rápidas da forma que você quer. É lógico que com muito trabalho, com estudo, com conhecimento, você consegue acelerar e consegue conquistar muito mais rápido. Mas isso não tira o fato que essas coisas elas vão acontecer da noite para o dia. 10º ponto, conhecimento. Uma coisa que é uma moeda que é a moeda mais, aliás, é o ativo mais caro do mundo hoje, é conhecimento. Quem domina o conhecimento faz dinheiro, tá? Então, quando você tem conhecimento, e quando eu falo aqui de novo, né, não é você comprar cursos caríssimos de investimento, cursos caríssimos de outra atividade. Tudo que você precisa está na internet de forma gratuita. Aqui mesmo nesse canal, eu vou tentar trazer muito mais coisas para vocês, além do investimento. Por quê? Quando você fala de investimento, você tem muito canal bacana aí que fala sobre investimento de forma bem mais aprofundada até mesmo do que eu, tá? Mas uma coisa que as pessoas geralmente não estão abordando é o que você faz para conseguir chegar lá e o que você faz enquanto você não chega lá e aquilo que você faz quando você chega lá. É interessante você ver nos últimos tempos que as pessoas que têm uma condição financeira bem mais avantajada, eles tendem a ter depressão. Porque eles chegaram lá, conseguiram conquistar o dinheiro, mas eles não sabem, eles perderam o propósito da própria vida. Eles não sabem mais o que fazer. Então, assim, é interessante a gente entender que o objetivo principal da tua vida ele não pode ser somente juntar dinheiro, somente ter dinheiro, somente investir. Ele tem que ser muito mais amplo do que isso. E o dinheiro é importantíssimo, tá? Não estou aqui para falar para vocês, para uma pessoa que pega um ônibus 2 ônibus para poder chegar no trabalho, acorda 4 horas da manhã para trabalhar, chega exausto em casa. Muitas vezes vê o próprio filho passando necessidade, vê a família passando necessidade. Muitas vezes quer ter uma bicicleta para andar, mas não tem condições de comprar. E eu não posso chegar aqui para vocês e falar que o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante sim e continua sendo um objetivo principal para mim. O que eu quero falar para vocês é que não pode ser o objetivo principal, porque inevitavelmente você vai conseguir conquistar o dinheiro. E quando você conquistar, isso pode trazer uma sensação de vazio, porque você passou a metade da sua vida, ou mais da metade da sua vida, procurando dinheiro, tentando investir, conquistar a parte financeira, mas você esqueceu de viver. E um dos pontos que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos vai ser sobre isso. De que forma você consegue conciliar vários objetivos, inclusive esse objetivo financeiro, mas de que forma você consegue equilibrar isso na sua vida para que você consiga ser feliz ou consiga buscar a felicidade, independente da tua situação financeira. Tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lógico que a gente vai continuar falando sobre investimento, porque investimento é importante, dinheiro é importante, trabalho é importante, mas isso não pode ser o principal da tua vida, tá? Tem outras coisas a mais que a gente precisa colocar como importantes, né, como objetivos, que vão te ajudar.
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que o intuito não é mostrar quanto eu tenho, né? Até porque vocês veem que na internet aí tem pessoas que têm muito mais, tem pessoas que não estão na internet que têm muito mais também, e o objetivo não é esse. O objetivo realmente é mostrar para vocês como eu faço para poder chegar nesses valores, te inspirar de alguma forma a você começar, mostrar para você que uma pessoa que veio de uma situação de pobreza também conseguiu conquistar e está conseguindo conquistar uma vida bacana e de alguma forma tentar passar algumas ideias para vocês de como vocês podem começar e incentivar realmente você a começar, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado e os próximos meses a gente vai gravar algumas coisas bacanas aí que realmente vão te ajudar muito mais. Te espero e até a próxima.